Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Vou falar aqui breves palavras, porque, na realidade, vou concordar com algumas opiniões que já foram manifestadas e alguns comentários adicionais. Basicamente, eu como representante aqui da Bolsa, eu estou numa situação um tanto quanto delicada, porque não sei se é de conhecimento de todos, mas a Bolsa recentemente, a BMF-Bovespa, no dia 30 de setembro, divulgou a versão final do nosso programa de governança destinado especificamente a estatais. E esse programa, ele foi inicialmente, qual foi o primeiro passo? Houve uma divulgação de ideias, digamos, preliminares no dia 22 de abril. E consta, inclusive, da minuta, da ata da comissão que analisou esse projeto, que eles se basearam no nosso programa original. Então, obviamente, que eu estou numa situação que a lei não nos parece tão necessária, e eu vou fazer algumas considerações a respeito disso. Mas, obviamente, que há elementos que, principalmente os relacionados à transparência e composição da administração, que foram baseados naquela versão original. Eu não terei tempo aqui de fazer uma comparação com o projeto em relação ao programa que efetivamente foi divulgado. Há algumas diferenças, algumas diferenças importantes que eu não vou ter tempo de falar. O programa, resumidamente aqui, basicamente ele contempla 25 medidas, divididas em 4 linhas de ação relacionadas à transparência, composição da administração, controles internos, incluindo, por exemplo, o Comitê de Auditoria Estatutário e um compromisso do acionista controlador. Então, esse é um programa de adesão voluntária, só para passar um cenário, assim, grandes números. Hoje existem, segundo as nossas últimas observações, existem 39 sociedades anônimas que são registradas perante a CVM. Então elas são companhias de capital aberto, porque tem esse registro. Dessas 39, 30 empresas estão listadas na BMF-Bovespa, então, portanto, suas ações são negociadas naquele ambiente. E isso corresponde também, em grandes números, a 14% do valor de mercado de todas as empresas listadas, porque obviamente estou considerando Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, BB Seguridade e outras grandes como Semig, Celesc, Sabesp. E obviamente, essas 30 empresas que lá são listadas, a negociação também equivale a mais ou menos 15% do volume médio diário negociado. Então, obviamente que a Bolsa, tinha uma preocupação, como tem uma preocupação muito grande com essas empresas, e obviamente com as privadas também. A governança ela é importante para as estatais e para as privadas, isso não há uma controvérsia sobre esse assunto, mas a Bolsa decidiu nesse primeiro momento focar essa questão das estatais. E esse projeto, ele foi baseado na primeira versão. Então, é óbvio que é um reconhecimento, não deixa de ser um reconhecimento do legislativo em relação ao nosso trabalho, à nossa pesquisa, à nossa iniciativa, mas, entretanto, e até como o professor Lazzarini mencionou, em maio desse ano houve até uma mesa redonda, com menos pessoas, mas várias presentes aqui, sobre estatais aqui no INSPER, houve uma certa, na minha opinião, não houve uma unanimidade, mas uma convergência em relação ao quão interessante seria que as sociedades de economia mista, que na realidade, que as estatais em geral pudessem ou deveriam convergir para a natureza de uma sociedade de economia mista, porque aí você já teria, como existe a lei das sociedades anônimas, que é um arcabouço já testado, eficiente, importante, que já traz todas as responsabilidades dos administradores, ela já regula de forma bastante adequada vários aspectos que são importantes. Então, assim, se há algo que nos pareceu muito importante, interessante aqui, é justamente essa convergência para que as empresas estatais, no geral, sejam sociedades anônimas, porque já há uma regulação aplicável.
É fato que, e aí pegando o comentário de alguém que já fez no primeiro painel, o projeto poderia ter seguido e ter feito referências a outros artigos da lei. Em alguns momentos há uma redação diferente, né? Há uma tentativa de uma redação, quase uma importação do artigo 238, mas aí mudou um pouco a redação. Há uma questão relacionada, há outras questões que poderiam só, o projeto poderia fazer somente referências à lei. Então essa é a nossa opinião. E mais importante ainda com relação à transparência, que é o item que eu tinha que falar, independência. Na realidade, com relação à transparência, é evidente que uma sociedade anônima, aberta e, portanto, registrada perante a CVM, ela vai ter que seguir o rito, né? O regime de informações vai ser justamente regulado pela CVM. Então, é óbvio que isso é muito importante, que haja essa convergência, mas não nos parece fazer sentido que todas as práticas de governança aqui, elas sejam padronizadas, né, de forma que não se considere o tamanho, o porte da companhia, enfim, a atividade da companhia. Nos pareceu um pouco excessivo não haver a diferenciação de práticas, dependendo até eventualmente do ente da federação, né? Talvez uma estatal municipal, ela não comporte uma estrutura, lógico, não estou falando da cidade de São Paulo, mas cidades menores não comporte uma estrutura tão carregada, tão pesada de governança, muito embora as práticas sejam sempre indicadas. Com relação à independência, tem um tempinho ainda, com relação à independência, é óbvio que é importante, acho que tinha aqui até um discurso sobre independência, mas o doutor Tarcísio trouxe uma palavra que me pareceu extremamente importante, que o membro do conselho, né, ele já tem toda a regulação aplicável, né, enfim, ele tem os deveres dele, de lealdade, de diligência. Mas a questão da autonomia, que a gente chama de isenção, qualquer coisa, a autonomia efetivamente essa é a palavra-chave que faz com que o membro seja efetivamente independente. Então, obviamente que a gente apoia essa questão, isso é algo muito importante. E, por fim, só adicionar uma questão, pegando um gancho aqui no que a Ana ia falar sobre o artigo 26, que remete à questão da transparência e talvez complique bastante a vida das estatais que precisam perseguir o seu interesse público. O parágrafo único do artigo 26, vou tomar a liberdade aqui de ler, ele traz... Opa, agora sumiu. Estava aberto e eu perdi. Tá aqui. Artigo 26. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão por função social a realização do interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional expressos no instrumento de autorização legal para sua criação. O parágrafo primeiro é que realmente parece comportar aqui, né, talvez seja até um retrocesso bastante grande. A realização do interesse coletivo de que trata esse artigo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pelas empresas públicas e as sociedades de economia mista. Se já é difícil delimitar o interesse público, né, o interesse social das empresas em geral, tanto faz das estatais, o que seria essa alocação socialmente eficiente? Né? Então, esse é um ponto que permeia toda a questão da transparência, né? O meu tempo esgotou dando a transparência, e como efetivamente trabalhar mesmo trazendo esse dispositivo a esse projeto. Obrigada, desculpa.